Esses dias eu estava vendo as Crônicas de Nárnia pela milésima vez. Eu cresci vendo esse filme e sei quase todas as falas. E foi aí que eu comecei a pensar em como deve ser mágico criar um mundo de fantasia com personagens, histórias, lugares e criaturas diferentes. E lembrei que C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, era cristão. O que me gerou muita curiosidade, já que a arte que vem do meio cristão hoje em dia é muito baseada em leão. Desenho de leão, pintura de leão, tatuagem de leão, tudo de leão. E foi aí que eu comecei a pesquisar coisas relacionadas à criatividade e cristianismo no YouTube. E vi que não tem muita gente criando conteúdo sobre isso atualmente. Parece que o trabalho criativo em geral está em alta. E no meio cristão não é diferente, está cada vez mais sendo valorizado. Hoje, cada igreja tem seu Instagram, tem sua equipe de mídia, seu fotógrafo, design. Mas será que isso é arte? Às vezes é comum no meio da igreja acharmos que as pessoas só podem ser criativas e servirem a Deus se tocarem algum instrumento ou participarem do ministério de dança. No máximo você vai conseguir fazer uma coisa na mídia. E por que tentamos reduzir a criatividade somente a esses departamentos? Essas categorias que a gente cria faz com que as pessoas enxerguem tudo isso como mais uma tarefa a ser feita. E se você não se encaixa em alguma dessas tarefas, você sente que aquilo não é para você. E que Deus não te chamou para fazer arte ou para se expressar dessa maneira. E para você que tem essa necessidade de se comunicar dessa maneira criativa e não faz essas coisas, parece que você não é criativo. Você se sente até não pertencente àquele lugar. Por mais que tenha crescido muito o número de igrejas que se comunica através das redes sociais, me parece que a maioria delas apenas criou mais uma demanda. Talvez até tenham a esperança de alcançar alguém dessa maneira. Mas como pensamos em fazer algo relevante se estamos usando os mesmos designs, vídeos iguais e os posts se tornando cada vez mais genéricos? E sim, isso é uma crítica, porque a questão não é se é bonito ou feio. Porque na maioria das vezes é muito bonito. Temos igrejas com excelentes pessoas que fazem design ou trabalham com vídeo, mas a questão é que a maioria tem muito pouca identidade. Temos pouca autenticidade para a expressão de Deus tão criativo através das redes das nossas igrejas. Estamos tão acostumados a cumprir essa agenda que esquecemos de expressar Deus de forma criativa de verdade. A pergunta que fica é, por que fazemos arte? Será que estamos só cumprindo mais uma demanda ou apenas alimentando o algoritmo? Fazemos porque nós temos um Deus criativo que ama criar. Ele poderia simplesmente ter criado apenas um mundo funcional, mas ele criou montanhas, flores, pássaros, estrelas, as cores. Ele não criou apenas o necessário, ele criou beleza. Assim que começamos a ler a Bíblia, já no primeiro versículo, lá em Gênesis, vai dizer que Deus criou. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi criar. E Deus chama todos a criarem a partir dele. A criatividade não é apenas para algumas pessoas, é para todos desfrutarem dessa característica do nosso Deus. Mas para você, assim como eu, que sente ter esse chamado, saiba que Deus tem algo específico para a gente que precisa da criatividade e da arte para nos expressar. Porque Ele nos chamou para criar e nos expressarmos a partir dele e para Ele. E mesmo que o mundo em geral às vezes não valorize tanto as pessoas criativas. Por exemplo, quando eu falei para os meus pais que ia fazer comunicação na faculdade, eles acharam que eu ia passar fome. Mas na igreja, que deveria ser diferente porque o nosso Deus é criativo, acaba muitas vezes não acontecendo dessa maneira. E mesmo que as coisas tenham mudado um pouco, esse é o nosso cenário. Mas Deus nos presenteou com a criatividade para usarmos da melhor maneira possível. E será que estamos conseguindo usar tudo isso de forma profunda que glorifique a Deus? Às vezes não vai ser na igreja em si que vamos fazer isso. Às vezes vai ser no nosso trabalho ou no nosso perfil das redes sociais. Mas será que a gente tem a consciência que a criatividade é algo que glorifica a Deus? Ele nos chamou para criar e podemos exercer essa função com amor e profundidade, expressando a criatividade através do que vemos nele. Deus é o primeiro criador e o único a criar a partir do nada. Por isso nós somos co-criadores com Ele, pois sempre criamos a partir da criação dele. E essa é a beleza de criar com Deus. Nós que temos esse chamado precisamos expressar isso, seja a partir de uma foto, de uma pintura, de um vídeo para as redes sociais. Se o chamado criativo de Deus pulsa no seu coração, você precisa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer.